Graça e paz, queridos. Amém. Jesus um dia disse uma frase muito importante. Ele disse que naqueles dias o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Hoje nós somos impulsionados pelo imediatismo. Nós acabamos de ouvir uma história real que a pastora narra aqui, de uma senhora, uma jovem senhora, crente, 18 anos, encurvado, olhando para baixo. Eu garanto que foram muitas as vezes que ela subiu naquela sinagoga, com muita dificuldade, sem gritar, sem alardear. Quantas lágrimas ela chorou, ela derramou ali à noite, na calada da noite. Ela soube se colocar no seu lugar e ela soube esperar o seu tempo, o tempo de Deus na vida dela. E um dia ela encontrou com esse Jesus maravilhoso. E ela foi liberta, queridos. Sem alarde, sem negociação, sem pressão, sem agonia, ela foi liberta. Porque o Senhor diz que busca um coração quebrantado, um coração machucado. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me encontrares de todo o vosso coração. Não é com cambalhotas, com gritos, com troca, com suborno. Não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E é por isso que nós, quando iniciamos o nosso culto, a gente sempre pergunta: o que você veio fazer na igreja? E alguém pode te falar uma série de coisas. Mas você veio porque veio prestar um culto a Deus. E somente a Ele adorar. Isso é inegociável, querido. Coisas na vida do cristão que é inegociável. Não dá para negociar esse tipo de coisa. Não dá para negociar esse tipo de coisa com Deus. Somos maduros, covardados muitas vezes. Frequentamos, quem sabe, a igreja há anos. Mas a gente nunca chegou e tomou uma decisão diante de Deus: Senhor, eu quero me aquietar, Senhor, eu preciso de quietude. Eu estou igual aquele papalégua, de um canto para o outro, eu não consigo ficar quieto. Preciso de quietude, Senhor. E eu vou entregar a minha vida para Ti, Senhor. E você faz um mergulho nessa vida e vê que não tem vida. Tem um resto de existência e você chama de vida. Foi pesado, você? Resto de existência, queridos. Vida é aquilo que Deus promete para a gente lá em João 10:10. Eu vim para que você tivesse vida. E vida com abundância. Vida com qualidade de vida. Isso é vida. Não é aquela existência toda quebrada, toda lascada, que já está se arrastando já para lá do Deus me livre. E você ainda fica pensando: será que eu vou entregar a minha vida para Deus hoje? Que vida? Aí é um resto de existência, queridos.
É preciso fazer um mergulho na alma, como Paulo diz. Examine-se o homem a si mesmo. É preciso fazer esse mergulho, dar esse mergulho, esse salto de fé. E você pergunta, quantos anos tu tem? Eu tenho 30 anos de vida. Não. Tenho 30 anos de existência. Vida mesmo não tem vida. Não tem vida, só tem existência. Vida e existência são coisas diferentes. Vida é paz, queridos, é transformação, é transformação. Isso é vida. Dá uma parada na noite e ora a Deus, diz, Senhor, me diz o que é vida e o que é existência, que eu fiquei pirado ali. França, quando falou em vida e existência, bugou aqui o cérebro. Mas vida é uma coisa bem diferente de existência. Às vezes nós temos 50 anos de existência. Vida mesmo não tem vida. Vida acabou há muito tempo. Não, França, não concordo. Eu tenho aí, para te ter uma ideia, França, 4.000 seguidores. Aliás, 10.000 seguidores. Semana retrasada morreu um cara que ele foi visto por 2 bilhões de pessoas. Nas telas da televisão, Jimmy Heckman, ele apareceu para aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Quem não conheceu o ator Jimmy Heckman? O cara do Superman, o cara dos Imperdoáveis, um excelente ator, era aplaudido por todos, mas morreu, queridos, sozinho, abandonado dentro de um apartamento, de uma casa. Ele, a esposa e o cachorro morreram os 3, sem sequer uma alma vivente perceber a ausência dele. Um cara que foi visto por 2 bilhões de pessoas morreu sozinho. Quem sabe o Instagram dele tivesse 1 milhão de seguidores, 2 milhões. Quem sabe as redes sociais dele tivesse aí 10 milhões de pessoas. Nós precisamos fazer um mergulho dentro de nós, queridos. E dizer, Senhor, eu preciso saber o que é vida e o que é existência. Talvez eu não saiba, preciso saber. O que é vida e o que é existência? Será que eu estou vivendo ou será que eu estou existindo? Será que eu estou levando a vida ou será que eu estou deixando a vida me levar? Essas perguntas a gente precisa fazer. Será que eu estou caminhando certo? O que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho feito para mostrar que eu sou um cristão, para demonstrar que eu sou um cristão? Não dá para só falar. Tem que saber fazer. Não dá para apenas dizer que é a mulher do rei. Você tem que provar que é a mulher do rei. Não dá para apenas dizer que é um cristão. Você tem que provar que é um cristão. São perguntas que a gente precisa fazer para o Senhor. Deus, estou cansado. Estou cansada. Já dei gritos. Garganta já estourou. Mas quando bate a noite, vem aquela neura, aquela solidão, aquela sensação terrível, avassaladora. Tem algo errado, Senhor. Eu preciso de respostas, Senhor. Preciso de respostas, preciso que o Senhor converse comigo, Senhor.
São perguntas que você precisa fazer para Deus. E nada de cair naquela tentação de desafiar Deus em propósito, porque Deus não divide glória com ninguém. E a gente já falou isso. Ah, cara, eu estava pensando em fazer um propósito, mas Deus não divide a glória. Não, Deus não divide a glória dele com ninguém. Um homem é um homem, Deus é Deus, e ele tem que aprender a se colocar no lugar dele. Então, nossa humanidade está indo embora, queridos. Estamos perdendo a sensibilidade pelo nosso ser semelhante, pelo ser humano. Está indo embora e está se tornando normal. Ah, foi encontrado um garoto ali dentro da lixeira. Foi encontrado outro ali dentro da lixeira. E está se tornando normal. Parece que a coisa ficou normal, vulgarizou. Ficou coisa insensível aos corações, principalmente do crente. O cara diz que é crente e ele não se sensibiliza. Isso está errado, queridos. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, te arrepende e volta ao teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, te arrepende e volta ao teu primeiro amor. Mas existe um remanescente que ele chora, que ele se condói, que ele assume aquela dor, ele chama para si aquela dor, e a Bíblia diz que o Senhor irá enxugar a lágrima, toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamentação e não haverá mais dor. Mas nós precisamos enxergar de onde nós saímos, de onde nós caímos e nos arrependermos e voltar ao nosso primeiro amor. O Senhor tem um cuidado conosco. Ele cuida da gente. Ele consola, Ele conforta. Mas é preciso que você tenha sensibilidade, é preciso que você deixe que o Espírito Santo possa agir na tua vida. É preciso que nós deixemos o Espírito Santo atuar na nossa vida. Clamar para que Ele possa atuar na nossa vida. E orar para Ele: Pai, envia o Teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele possa fazer um agir na minha vida. Não só dentro do templo, não. Mas lá fora. Não só no domingo, mas na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Não só na frente da pastora, do irmão, do músico. Mas na frente de qualquer pessoa. Que você possa ser sal e luz diante de Deus. Que você possa fazer mudanças. E que alguém possa olhar para você e dizer: essa mulher, esse homem, verdadeiramente é um homem de Deus. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor, queridos. Fazer esse exame de consciência diante do Senhor. E dizer para Ele, perguntar para Ele: Senhor, o que eu preciso mudar? Aonde é que eu tenho que agir, Senhor? Porque a ordem o Senhor já nos deu. O Senhor já nos ordenou: ide por todo mundo e anuncia esse evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado.
Palavras do Senhor, queridos. Sensibilidade. Porque a Bíblia diz que todos nós, um dia iremos comparecer diante do tribunal de Cristo, e todo joelho se dobrará e confessará que o Senhor é Deus. E naqueles dias não há espaço para quem vai com as mãos vazias. E quando a gente fala em mãos vazias, não é de dinheiro, querido. Que Deus não está preocupado com dinheiro, Ele está nem aí para o teu dinheiro. Ele está preocupado com as tuas obras, o que tu fez. O que foi que tu fez? Qual foi a sensibilidade que tu teve com alguém? A palavra hoje, moda, em voga, é empatia. E as pessoas falam empatia, não sabem nem o que significa isso, mas ele fala: eu tenho empatia pelo meu irmão. Empatia não é se colocar no lugar do irmão, como a psicologia fala, irmão. Empatia é viver a vida do teu irmão lado a lado. Empatia é o que os discípulos de Jesus fizeram com Jesus. 3 anos. Eles sentiam o cheiro de Jesus. Sabiam o que Jesus gostava. Conheciam os lugares onde Jesus iria. Isso é empatia. E muito mais. Não só aquele papo de empatia é se colocar no lugar do meu irmão. Não. Isso é uma empatia científica. Pode até ser que a psicologia vá falar isso. E eu nem sei se fala. Mas empatia é muito mais profundo do que isso. E é para isso, por isso, que Jesus ele nos chama. Para que nós possamos ser mais sensíveis. Para que nós possamos ter um coração mais voltado para Deus e ter misericórdia dos nossos irmãos, do nosso próximo. E quando a gente diz do nosso irmão, do nosso próximo, eu nem estou falando da tua igreja, mas eu estou falando daquela pessoa, do ser humano que Deus criou semelhante a você. É desse ser humano que a gente está falando. Porque durante os dias a gente observa que são apenas números. Morreu mais um. Esse é o 330 do ano. Morreu uma criança, mais uma criança, é 220 do ano. E nós precisamos parar, sair da escala de números e passar para uma escala de ser humano. Morreu uma criança, um bebê, vítima de um infanticídio, de um assassinato, de uma pessoa que um dia resolveu desfrutar da sua vida e rejeitar a vida que Deus deu para ela cuidar. Pode ter sido outras causas, França, pode ter sido outras causas, mas nada justifica o assassinato de uma criança. É necessário, queridos, que nós conscientizemos cada dia mais pessoas, mulheres, de ter misericórdia dela mesma. E muitas vezes nós ouvimos falar em doença do século, depressão, isso e aquilo. Mas eu duvido, queridos, que na calada da noite choros são escutados, são reproduzidos e pessoas são agoniadas, são agônicas a esse choro, queridos, porque foram provocados por elas. Precisamos voltar ao nosso primeiro amor. Precisamos olhar de onde caímos e nos arrepender. E voltar a esse amor, a esse buraco que somente Cristo é capaz de preencher. Que Deus ele possa abrir a nossa mente
Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele queira ter misericórdia de nós e que nós queiramos receber essa misericórdia, queridos. Porque poder Ele pode. O Senhor pode ter misericórdia de nós. Mas a nossa oração é para que o Senhor queira ter misericórdia de nós. E que nós queiramos ter essa misericórdia em nossas vidas. Para prosseguir com Ele, para o local para onde Ele tem preparado para nós. Que Deus Ele possa nos abençoar ricamente. E que o seu rosto possa estar voltado para nós e nos dê a paz em nome de Jesus. Amém.